entender um pouquinho os números das casas? Então, por exemplo, imagina alguém que mora numa casa 1, né? Por exemplo, uma casa 199, porque aí 1 mais 9 dá 19, 1 mais 9, 10, 1 mais 0, 1. A casa é 1. Então essa casa, ela vai estimular a independência, ela vai estimular a autoconfiança, ela vai estimular a individualidade. Para quem mora sozinho, ou para quem já tem esse perfil, como uma pessoa 7, uma pessoa 1, uma pessoa 4, uma pessoa 8, que procura por essa independência financeira, por essa dinamização da vida, vai ser uma casa excelente. As pessoas vão se sentir bem, vão se sentir energizadas ali. Então, vale a pena para elas continuarem ali mesmo, porque é uma casa que vibra com essa pessoa. Mas e se por algum motivo caiu alguém que tem um número 15 no dia de nascimento, um 24, que é o 6, que tem muito 6 em sua numerologia e não tem o 1? Essa pessoa vai se sentir mais solitária ali. É um fato, gente. Porque o 1, ele implica em não deixar as pessoas se fixarem muito em você. É um número de individualidade, é um número de solitude. E o 1, ele inclina à solidão e à independência. Tá? Então, a menos que isso seja bom para os moradores ali, isso não vai ser interessante. A casa número 1 tem uma aura da cor vermelha, que é um número de ação. Ela estimula a ação. E as pessoas podem se sentir mais nervosas ali. Marcos, poxa, eu gostei, eu quero potencializar isso. Como é que eu faço? Então eu vou fazer isso. Eu vou colocar ali uma energia do número 1, mais ainda, o vermelho, em algum detalhe na sala. Eu vou colocar plantas masculinas, como a espada de São Jorge. E se eu quero atenuar isso? Poxa, Marcos, eu moro na casa número 1, mas eu estou sentindo falta de um relacionamento. Eu quero me ligar a alguém. Como é que eu vou fazer isso? Então eu vou dissipar um pouco essa energia do número 1. Quebrar um pouco, dividir esse número 1. Como que eu vou fazer isso, Marcos? Então, a primeira coisa é usar cores secundárias. O laranja. Laranja todo mundo olha, todo mundo sabe que tem a energia do amarelo e tem a energia do vermelho ali. Então é uma cor secundária. O verde, que é excelente numa casa 1 para equilibrar a energia também. Ele tem um pouco do azul e um pouco do amarelo. Essas cores secundárias na sua sala principal. Outra coisa também na decoração, gente. Coloquem objetos pares. 2 taças, que é excelente, aí um arquétipo de relacionamento. 2 cisnes, 2 esculturas perto da porta de entrada. Enfim, isso dissipa um pouco a energia individualista do número 1. Tá bom? Mas primeiro veja como você se relaciona com essa energia 1. Casa 2 é um exemplo de uma casa interessante para um casal, tá? O 2 ele tem uma vibração de cooperação, de intimidade, é um número sexy, é um número que tem aquela coisa do toque, do aconchego. Para um casal é excelente, né? Às vezes as pessoas estão meio frias, uma casa 2 é legal para isso, porque ela cria mais cumplicidade. Por outro lado, é uma casa que traz a energia da dualidade, da dúvida, da incerteza, da oscilação. É uma casa que fica mais aberta às energias, como eu falei para vocês, de quem entra, de quem opina, de quem fala ali na sua vida. Então, assim, se você quer uma casa para intimidade, para o prazer, para viver com o seu esposo, com a sua esposa, com seu companheiro, com a sua companheira, o 2 é legal. Potencialize com os mesmos elementos do número 1. Você pode potencializar com elementos impar, fica mais forte ainda. Agora, se o objetivo é também ter mais assertividade, coloque as cores mais definidas. Nada de usar um salmão, que as pessoas olham, mas que cor que é essa? Ai, rosa, não. Você cria mais dúvida ainda ali dentro. Coloque um tom definido. Azul é azul. E pronto, e ponto final. Vermelho é vermelho. Coloque esses elementos do número 1 para trazer mais individualidade. Para as casas 2, 3, 5, que são casas que tendem a dispersar um pouco a energia, eu falo para as pessoas colocarem um gongo chinês, que é como se fosse um tamborzinho, e que começou a sentir que a energia está meio perdendo, dissipando, dá uma gongada lá, bate nesse tambor chinês
porque isso afugenta os maus elementos e traz a energia ali. Qual é o símbolo da unidade? É o círculo. Então a casa 2 ela pode ter objetos circulares para trazer para a unidade novamente. Casa 3 é a casa da fertilidade, é a casa dos filhos. Quem quer ter filhos ali, vale a pena pensar na possibilidade, né? Se isso for compatível com vossa numerologia, uma casa 3. Só que também tem o lado de ser muito agitada, muita bagunça, muita dispersão. O 3 leva muito e não traz nada. As pessoas dissipam energia, as crianças não dormem, ficam bagunceiras. Vira aquela casa de bagunça mesmo. Então, aterre essa casa. Se esse for o problema para você, coloque tons terrenos, marrom, verde escuro para trazer distinção. Coloque um terrário na sua casa, elemento terra, para você assentar tudo. E objetos quadrados, porque o quadrado ele faz o quê? A terra, tá bom? E o 4 é o quê? Justamente essa tendência a aterrar, né? Para quem gosta de uma casa prática, de previsibilidade, de segurança, de ficar em casa, de trabalhar em casa, de ficar também ali, sabe, aquela coisa mais previsível, né? Para quem gosta de artesanato, de ficar em casa, trabalhar em casa, a casa 4 é excelente também. E o problema da casa 4 pode ser essa limitação, pode ser essa questão de se sentir preso, cativo, fora que o 4 é um número de manutenção constante. Você vai precisar verificar ali todo ano o seu encanamento, a sua eletricidade, para o seu próprio bem-estar. E tem pessoas que gostam disso. As pessoas 4 normalmente elas gostam de consertar a casa, elas gostam de organizar tudo. Por mais que esteja tudo certinho, né, elas vão gostar de rever os armários ali. Toda casa precisa de manutenção. E na casa 4, essa organização ela vai ser mais exigida. Marcos, eu tô morando numa casa 4 e eu tô verificando aqui que as pessoas estão meio paradas, que as pessoas estão meio sérias demais. Tá faltando aquela energia de afetividade, tá faltando aquela energia de interação. O que que eu faço? Cores alegres, iluminação, cortina florida e objetos triangulares, porque o triângulo representa círculo social, representa sociabilidade. Você traz amigos e motivação para essa casa. É uma maneira de aplicar a cura ali na casa 4. Depois tem a casa 5, que é uma casa que traz um dinamismo também. A casa 5 é uma casa motivadora. Ela faz você sentir coceira no pé. Dentro dessa casa, você vai ficar inquieto. Você vai querer fazer mais, ir mais longe, experimentar mais coisas novas. Para quem tem muitos amigos também, para quem promove eventos, para quem faz alguma coisa dentro dessa casa, é excelente, porque ela é uma casa que ajuda nessa criatividade. Mas pode ter esse lado negativo da dispersão, que é o mesmo do número 3. Ela traz essa energia de mutação constante. E você não consegue criar contentamento ali dentro. Você precisa estar sempre saindo. Aí você compra alguma coisa, daqui a pouco você já quer outra, você quer trocar. Então, para as pessoas que gostam disso, que não se apegam, é excelente. E para outras pode trazer inquietação. Contrariando outros numerólogos aí, né? Eu digo sempre que o 5 é um número excelente para comércio. Por quê, gente? Porque o 5 ele é rápido. Ele é interativo, ele é magnético, ele atrai. Então, no comércio, gente, o nosso objetivo é vender. Então, é um número que atrai movimento e as pessoas, elas entram, compram e saem. Então, é interessante. Num comércio, a gente tem que ter pessoas. Não existe mágica na numerologia. Numerologia é mais próxima de uma ciência e na ciência não tem mágica, né, gente? Então, a gente precisa atrair. A gente atraindo, a gente muda a estratégia de venda, coloca preço melhor, coloca bons vendedores comunicativos e pronto. Não existe um número que me ajude a vender mais, mas tem esses números que atraem melhor, tá bom? Então o 5 é um deles. Nesse sentido eu puxo muito saco do 5, porque 5 no comércio, excelente. E numa casa, cuidado, porque as pessoas podem ficar aí
ansiosas, gananciosas e inquietas. Aí você pode usar os mesmos elementos lá do número 3. E o gongo, que eu expliquei ali no número 2. E o 6, Marcos? O 6 é interessante? Como eu falei, para uma casa de família, para uma casa em que eu tenho ali pessoas, interação, em que eu preciso dessa cumplicidade, desse cuidado, é legal, tá bom? Porque vai ter essa energia hospitaleira, mas cuidado com essas visitas que prolongam, com a falta de autoridade, com aquela moleza ali no ambiente, tá? Isso não é interessante. As curas que eu sugiro aí são objetos de poder, objetos dourados, símbolos de poder, águia, touro, para as pessoas entenderem que ali naquela casa existe uma hierarquia, existe um poder. E que elas não podem ficar se intrometendo, não. Tem alguém ali que é o provedor, tem o dono da casa, tem alguém que toma as decisões, porque o 6, ele meio que parou um pouquinho, estava falando do 6. Coloca essas curas aí voltadas para autoridade e poder. Casa 7. A casa 7 que é a casa que eu falo, né? É a casa que pode ter uma aura de castelo, aquela coisa meio clássica, aquela coisa meio calada, né? Uma casa 7 para um estudante, para uma pessoa que é mística, que é esotérica, que é cientista. É uma casa excelente, porque o propósito de todo estudante é estudar, é crescer interiormente. Então essa casa ela tem muito sentido para essas pessoas. Já para um casal, para muita gente morar na casa 7, as pessoas não vão se bicar direito, tá, gente? Porque o 7 ele volta muito para dentro e ao mesmo tempo aumenta o seu senso de qualidade. Nossa, como fizeram mal essa comida. Nossa, como fizeram mal essa limpeza. Torna você mais crítico. Para um casal, é pior ainda, tá? Se você é casada e vive bem numa casa 7, é porque vocês estão vivendo com autoconhecimento. Estão conseguindo se entender. Já para os novos casais aí, eu nunca recomendo uma casa 7. Vamos transformar a energia da casa. Através das curas, né? Numa casa 7, elemento água, os objetos pares, as cores mais românticas, vão dar uma romantizada aí no ambiente, que no 7 a gente afugenta as energias de romance. Infelizmente, a gente atrai as energias intelectuais para dentro da casa 7. É bom ter livros, é bom ter escrivaninha para os filhos, para eles se aproveitarem dessa vibração. Mas para relacionamento tem que colocar as curas. Mais uma coisa da casa 7, gente. É uma casa que pode atrair problemas hidráulicos, vazamentos. Eu vejo muito também. É frequente casa 7, que a soma final é 7, ter problemas hidráulicos. Então é uma questão que vai precisar da sua assistência. Tá legal? E casa 8, Marcos? É a casa do dinheiro, do poder, daquela coisa toda? Olha só. O número 8 ele tem uma implicação diferente dentro de uma casa. O 8 ele é o número da justiça e da recompensa. Ele não é o número de ganhar na loteria. Tá bom, gente? Ele é um número de consequência. É um número que dá uma aura séria, tá? Para as pessoas que são boas economistas, que gostam de guardar, de acumular, é uma casa legal. Porque a casa 8 ela tem uma energia de acumulação. Inclusive vejo muito, sabe aquelas pessoas que são colecionadoras? Que guardam enfeite, que guardam foto. Na casa 8, gente, fica parecendo um depósito. Porque muita acumulação ali na casa 8. Então, energia de fluxo na casa 8 para ficar tudo legal, tudo bacana. Marcos, que energia de fluxo? Símbolos, lua, yin yang, objetos de prata, que a prata também remete à lua, espirais, e tenta eventualmente fazer uma limpeza e uma manutenção nessa casa. Quanto maior o número da casa, mais trabalhada essa casa tem que ser. Tá bom, gente? Casa 8 tem essa aura de tribunal de justiça, né? Todos os símbolos românticos também são bem-vindos ali. E 9, gente. O 9 ele é um número de expansão. Expansão. Foquem nisso. 9, você acrescenta um 9 e você amplia esse número. E da mesma forma opera o 9 numa casa.
sabe as suas qualidades, você tem autoconhecimento, você é uma pessoa que gosta de ajudar os outros, por exemplo, na casa 9 você vai sentir vontade de ajudar muito mais. Você é uma pessoa que tem tendência a vício, numa casa 9 você vai tender muito mais. Você é uma pessoa esquentada, pavio curto, na casa 9 você vai ficar com menor pavio ainda, porque o 9 intensifica. Esse é o significado do número 9. E também é uma casa muito magnética, que gera muita curiosidade, que gera muita gente olhando ali, querendo saber e pedindo muitas vezes, né? Que você compartilhe, porque o 9 ele é uma energia de doação também, tá? Para essa casa, uma pessoa que trabalha com o público, que trabalha com políticas, que trabalha com saúde, ela vai ter altas inspirações ali, porque é um trabalho voltado para cuidar das pessoas. Nessa casa ela vai se recarregar e ter muitos insights. Agora, para uma pessoa que está focada na carreira só em si mesma, o 9 vai criar atrito, tá bom? E, gente, casa 9, cuidado com a impulsividade ali, tá? Cuidado com ferimentos quando você for cozinhar, porque o seu ritmo ele fica acelerado na casa 9. Pessoas que sofrem de ansiedade, pessoas que têm essas séries de coisas aí, na casa 9 é um aviso para elas cuidarem dessas questões. Curas para a casa 9, Marcos? Várias curas. Objetos quadrados para trazer aquele aterramento, tá? Símbolos. Esse símbolo você não coloca na sala, não. Coloca ali em um cantinho da sua casa que seja mais espiritual, num escritório, tá? Numa despensa, em alguma coisa que tenha assim que as pessoas não fiquem visitando ali. E pode ser uma tartaruga, pode ser o símbolo de montanhas, porque tudo isso traz aquele elemento terra, aquela calma, aquela perseverança, né? O símbolo da tartaruga, tem gente que não gosta, que fala que as coisas caminham lentamente. Mas o 9 precisa de um pouco disso, porque ele traz consequência, ele traz essa capacidade de medir, de mediar, de não agir impulsivamente, seja para dar alguma coisa, para doar, seja para buscar as coisas que eu quero com aquela ênfase, com aquela ansiedade, né? Então, símbolos que freiam um pouco você, símbolos que te aterram, né? O terrário, o quadrado, a tartaruga, tudo isso é legal. A coruja, que é um símbolo de sabedoria, para ajudar você nesse processo de espiritualização que a casa 7 vai pedir.